Logo depois nós vamos cear e encerraremos para estarmos de volta à noite. Daniel 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Diga comigo, Belsazar mandou trazer os vasos da casa do Senhor, de ouro e de prata. Abusado, abusado. 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos seus deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de um homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Aí, vamos, o texto chegando, eu vou encurtar um pouquinho. Ele manda chamar de vinho, astrólogo, manda chamar um monte de magos, um monte de coisa, e ninguém consegue decifrar o que é aquilo. Versículo 12. Porquanto se achou neste Daniel... versículo 11. 10 para você entender. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus, dos adivinhadores. 12. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele te dará a interpretação. Aí Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse: Daniel, és tu? Falou o rei e disse a Daniel: és tu o grande Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá e tal? Aí falou: tenho ouvido de você, papapá. Versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas, porque o rei te falou: olha, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, vou te dar ouro, vou te dar um cordão de ouro, uma cadeia de ouro no pescoço, vou te colocar aqui, ali, vou te dar posição. Aí Daniel falou para ele. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Vai lá para o 23. Aí ele conta, Daniel conta as falhas de Nabucodonosor. Versículo 21 diz: foi tirado dentro, o 22, e tu, seu filho Belsazar, não te humilhaste, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Como terminou Nabucodonosor, né? Terminou comendo capim, 7 anos, né? Lembra disso? Nabucodonosor olha para a Babilônia e diz: não foi essa grande Babilônia que eu, Nabucodonosor, construí com a força do meu poder? Naquela hora a sentença de Deus veio sobre ele, ele se tornou como se fosse um animal de campo, comendo capim durante 7 anos. Daniel relembrou tudo isso ao filho dele, Belsazar. E aí fala aqui para ele:
E tu, seu filho, Belsazar, não te humilhaste, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso que aconteceu com teu pai? E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e teus grandes, e tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, rei, e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Aí ele começou a falar para o rei: Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura, que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Caramba, isso aqui me faz tremer a perna. Isso aqui me causa muito temor, muito temor. Eu falei na quarta-feira aqui, explicando algo que nós, principalmente os pastores, precisam entender, que às vezes a gente faz uma confusãozinha com santificação e consagração. A gente não, às vezes, para santificar a gente consagra, que consagrar a gente santifica. A santificação é a separação. Santificação, você comprou um carro, pastor, eu quero agradecer a Deus pelo carro que eu comprei e quero santificá-lo para o meu trabalho, para o trabalho da casa do Senhor, para a minha família. Isso é santificação, separou aquele carro para isso. O carro não vai virar motel, o carro não vai virar... Não, aqui o carro, isso aqui está entendendo o que eu estou falando? Santificação é uma coisa. Comprei um instrumento, vou santificar o Senhor. Outra coisa, aí você pode santificar, usar para tocar as coisas de Deus, a fonte tem que ser o céu. Agora, você está liberado para vender. Quando você for vender, enquanto estiver contigo, está santificado. Quando você vender, você pode comprar outro e santificar. Agora, se você pegar aquele instrumento e falar assim, esse instrumento é consagrado ao Senhor, vai ter que deixar na igreja. Porque aquilo que é consagrado é do Senhor e não tem retorno. Você está entendendo qual a diferença de santificação e consagração? Quando a gente pega uma criança aqui e apresenta a Deus, o que você está fazendo? Você está entregando a Deus, consagrando a Deus aquela criança. Aquela criança passa a ser de quem? E não tem retorno. Amém? Você pode dar glória a Deus? Pode aplaudir ao Senhor. Não tem retorno, é do Senhor. É isso. Na feitiçaria eles fazem a mesma coisa com os demônios. Um oferece para Zé Pilintra, outro oferece para Pombagira, outro oferece para Exu, outro oferece. Mas graças a Deus, a nossa vida está consagrada ao Senhor, foi entregue ao Senhor. Então, entendam o que é isso. Quando for orar, uma chave de carro, quando for orar um instrumento, orar por uma coisa, orar até uma casa, se você consagrar a casa, vai ter que deixar para a igreja. Está me entendendo? Agora, santificar, a minha casa é santificada para Deus, está separada. Você depois pode vender até para outra pessoa. E a outra casa que você comprar, você santifica a Deus. Não. Agora, se você falar, eu consagrou, você entregou. Então, é muito importante que vocês saibam disso. Qual é a diferença de santificação? Tem momentos que a gente tem que fazer as duas coisas. Santificar e consagrar. Você está entendendo? Diga amém. Tem um momento que é só consagração.
E tem outro momento que é só santificação. Deu para entender? Tá bom. Então vamos lá, vamos voltar ao texto, para que você agora está entendendo melhor a bobagem que Belsazar fez, né? A estupidez que ele fez. Depois de havendo tudo aquilo com o rei Nabucodonosor, ele se ensoberbeceu. Tem que tomar muito cuidado, principalmente quem exerce algum tipo de liderança na igreja, porque na igreja é tudo diferente. Quem quiser ser o maior tem que ser o menor. Quem quiser ser o primeiro tem que ser o último. Quem quiser subir tem que descer. Esse negócio de título não vai te dar nada. Ah, mas é porque eu sou... Se alegre em ter o teu nome escrito no livro da vida. Entendeu? Quando a gente recebe um título, recebe alguma coisa, é para servir ao Senhor, é para se dar mais, é para dizer, é o mesmo que João disse, ó, que eu diminua e que ele cresça. É como nós cantamos, que eu me constranja e ele apareça. Então é isso aí. Então não fique assim, pô, agora eu sou diácono, agora eu sou presbítero. Agora, tá me entendendo? Eu apóstolo que eu sou. Não, isso são dons ministeriais. Você é um diácono, sirva bem como diácono. É um evangelista, sirva bem. É um pastor, é um missionário, faz o teu melhor. Mas não pense que aquilo vai te dar um carimbo de autoritarismo para você pisar um irmão, para você pegar um irmão, fazê-lo de teu empregado, teu serviçal. Pelo contrário, a gente serve até mais aos nossos irmãos. E é assim. Então, tire qualquer tipo de soberba, né? Tire qualquer tipo de soberba do coração, porque agora eu sou. Quem é antigo aqui já sabe da história do irmão foi consagrado. O pastor viu ele, era um bom porteiro. O pastor falou assim: eu vou consagrar esse irmão a diácono. Consagração é ordenação. É uma palavra hebraica que quer dizer iad, ordenar. É que quando você é consagrado, é porque tua vida já está reconhecida como uma vida ordenada para aquele ministério. A própria igreja já reconhece você. Aí ele pegou, o pastor, em vez de dar um tênis para o irmão, em vez de dar uma camisa bonita, assim, igual o Joel está usando, em vez de dar entendeu? Um negócio, um óculos novo, assim, igual o do Claudão, o pastor pegou, deu uma ordenação para o irmão. Vou botar esse irmão, ele vai ser, agora, era o melhor porteiro que ele tinha, o melhor porteiro. Ele era o melhor recepcionista, porque na igreja tem recepcionista e decepcionista. Tem o pessoal que trabalha na recepção e outro que trabalha na decepção. É verdade? Aí o cara era bom, o pastor falou, é diácono agora. Aí o cara se empombou, falou, agora sou nhaco. Ele nem sabia falar direito. Agora sou nhaco. Sumiu da igreja. Num domingo ele foi ordenado, no outro domingo já sumiu da igreja. Aí o pastor ficou louco, falou, meu Deus, cadê o irmão? Cadê o irmão? O irmão sumiu, desapareceu, não apareceu mais na igreja. Daqui a pouco o pastor recebe uma carta de um pastor de um lugar no interior, falando assim, ó, tem um irmão aqui na igreja que está aprontando. Ele falou que agora é nhaco, e ele está aqui, ele está querendo, ele quase dividiu a igreja já, ele estava me aprontando aqui. Aí o pastor mandou chamá-lo, falou, meu irmão, que negócio é esse, pô? Que negócio é esse? O irmão foi consagrado, o diácono é um serviço, é um ministério. Ministério é serviço, é para o irmão servir melhor. O irmão servia tão bem na porta. O senhor era o melhor porteiro que eu tinha. Agora eu consagrei, eu sou agora. Não, e o cara resistindo, pastor. Não, agora eu sou nhaco. O senhor falou, o senhor botou a mão, eu sou nhaco. Sou nhaco. VPB, vai pregar e batizar, né? O cara, VPB, vai pregar e batizar. Vou pregar e batizar. Não é vai pregar e batizar, vai plantar batata. Né? E aí o
o pastor falou, você vai parar, se você não parar, eu vou ter que te excluir. Não, tal. E, enfim, deu um problema, porque ele não sabia, na realidade, a função a desempenhar. E outra coisa, não é nhaco, é diácono. Você é um diácono, você é diácono, para servir na igreja. Diácono era separado para cuidar dos órfãos, das causas das viúvas, para servir as mesas. Mas tinham que ser cheios do Espírito Santo. Porque também tinham outros requisitos que precisam cumprir. Você sabe o que é nhaco? Olha para mim. Olha para mim, olha para mim. Ninguém deixa de olhar para mim. Sabe quem é nhaco? Sabe quem é? Está olhando para mim? Nhaco é isso aqui, ó. Nhaco! Nhaco é bote de cobra. Quando a cobra não dá um bote, aquilo chama nhaco. O cara virou um bote de... Se assustou, irmão, está passando mal. Fica tranquilo, Deus cura, Deus cura. Aí, pronto, foi assim que o pastor conseguiu resolver. Então, muito cuidado quando você tiver um título na igreja, uma função, para você não subestimar os outros, para você não criar, pelo contrário, quando você é levantado para fazer, é para você arregaçar a mão e ser um colaborador, você está junto, você abençoar, você ajudar, não é verdade? Então, amém. Vamos continuar com Belsazar lá. Belsazar, ele substituiu o pai dele, chamado Nabucodonosor, que você já conhece muito bem. E um dia ele cisma de fazer um banquete, tipo orgia. Ele chama os 1000 maiores do reino dele e manda cada um desses 1000 trazer todas as mulheres deles e todas as concubinas. Sabe como era feito esse processo de mulher e concubina? Era o cara que tinha muito dinheiro. Quanto mais dinheiro ele tinha, vamos supor, se ele tem 10 mulheres, ele tinha que ter a riqueza para sustentar as 10 mulheres. Se ele tinha tantas concubinas, ele tinha que bancar. Ele tinha que bancar. Então, hoje, como é que a pessoa quer ostentar? Ah, comprar um carrão, comprar um casarão, comprar não sei o quê, um cordãozão. A pessoa ostenta assim. Antigamente, a ostentação é assim. Quantas mais mulheres o cara tinha, mais poderio ele mostrava que tinha. Cara, muito poderoso, muito poderoso. Tem muitas mulheres, muitas concubinas. Quer dizer, tem muito recurso. Tem muito recurso. Era assim, mais ou menos. Então, ele mandou trazer 1000 do seu reino. 1000 e com mulheres e concubinas, você imagina. Aí o couro começou a comer. Porque eles começaram, normalmente, adorando os deuses deles, que não eram Deus. Estavam na Babilônia, gente. Eu recebi um pastor do Iraque aqui. O pastor do Iraque falou assim: pastor Ezequiel, me dá o seu passaporte que eu vou tirar o seu visto. Eu quero que o senhor vá para a Babilônia, para conhecer a Babilônia comigo. Eu falei, pensei 10 vezes, falei, meu Deus, se eu pego um visto do Iraque, eu não entro no mundo, em lugar nenhum mais do mundo. Muito, não é verdade? Um visto do Iraque, eu fui no Egito, ganhou um visto. Quando eu fui entrar nos Estados Unidos, o cara me parou, falou, fez um questionário, você teve no Egito? Fazendo o quê? Falei, você imagina um carimbo do Iraque, um visto do Iraque, o que você for fazer no Iraque? Misericórdia, né? Eu falei, pastor, eu gostaria. Aí ele falou, você vai ficar assim. Teve guerras no Iraque que foram feitas simplesmente para desterrar, tirar cabeça de deuses, cabeça de um Deus, para levar para outra nação. Porque estava sepultado cabeça de Deus, e a nação queria, e fizeram uma guerra para escavar, tirar a cabeça de um Deus e levaram. Eu falei, eles levaram, graças a Deus já não está mais lá. Mas o senhor precisa conhecer a Babilônia, eu quero levar o senhor para conhecer a Babilônia. Deve ser muito interessante mesmo, né? História da Babilônia. Bom, então lá na Babilônia ele resolveu fazer isso. Com os grandes do reino, começou. Enquanto ele estava adorando lá os deuses babilônicos, os deuses pagãos, lá, aqueles deuses todos, e muita orgia, aquilo tudo era regado a orgia. Tu imagina, um monte de homem, cada homem com vamos fazer uma média, 10, 15, 20 mulheres a mais.
porque eles, e só orgia, e só bebedeira, 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 bebedeira. O cara começou a beber, eles começaram a beber. Teve uma hora, no auge da loucura da bebedeira dele, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos curtir melhor ainda, não vamos beber nesses cálices não, eu tenho uns cálices de ouro e de prata que meu pai, Nabucodonosor, uns vasos de ouro e de prata que meu pai, Nabucodonosor, trouxe do templo de Jerusalém. Pega lá os vasos, vamos curtir com essas mulheres aqui, tomando aqui nos vasos do templo, que foram, o quê? Consagrados ao Todo-Poderoso. Olha aqui, olha que doideira isso. Foram consagrados a Deus. Aí, pegaram os vasos de ouro e de prata, começaram a beber, mais ainda, beber, o couro comendo, pegaram os vasos. Quer ver? Eu vou simplificar para você entender o que é vaso. Vem cá, Diego, dá um abraço no Joel, dá um abraço no Leandro, dá um abraço no Pereira, vem cá. Pereira, dá um abraço no Amaro, dá um abraço aqui no... Fica junto. Vem cá, isso. Pode olhar para a igreja. Dá um abraço neles aí, todos abraçados. Sabe o que é isso aqui? Encontro de vasos. Pode sentar. Acabamos de fazer um encontro de vasos. Muito bem. Aí os caras começaram a zombar daquilo que era santo. Muito cuidado quando você tocar no santo. Não brinque com a pessoa de Deus. Não brinque com a pessoa de Jesus. Não brinque com a pessoa do Espírito Santo. Não brinque com línguas estranhas. Eu vejo muita gente brincando com línguas estranhas. Não brinque. Não brinque com o que é sagrado. Brinca com Vasco, com Flamengo, Botafogo. Inclusive ontem o pastor Gelson nem veio. Depois eu entendi. Eu entendi porque ele não veio. E a gente sente. Então, não brinca, não bota isso, não. Belsazar começou a brincar com aquilo que era consagrado. Que é consagrado é de quem? É de Deus. É do Senhor. Aí começou a orgia. Bem, imagina, irmãos, a profanação. Vinho, bebidas, sexo, o couro comendo e tal. E o que me chamou a atenção foi uma coisa interessante. Daqui a pouco, lá na parede, na frente assim, aparece uma mão. Deve ser uma mão assim, portentosa, né? E um dedo, escrevendo umas palavras. Mene, tekel, parsim. Uau! Aquilo era um ato sobrenatural que o rei se desconjuntou. O rei falou assim, caramba, quem é que está fazendo isso? Quem é que está escrevendo isso? O rei se perturbou, parou a festa. Agora o que me chamou a atenção, olha Diego, o que me chamou a atenção, presta atenção nisso. Chamou adivinhos, astrólogos, chamou os magos, chamou um monte de gente. Os caras olharam, falou, olha, quem fizer isso vai ganhar cadeia de ouro, vai ganhar não sei o quê, vai ser o terceiro dominador, vou dar presente, vou fazer assim, mas tem que me dizer o que está escrito, eu estou perturbado, a festa acabou por causa disso. A bebedeira do cara, o porre do cara acabou na hora. Você pode ter certeza, ele estava de porre, acabou na hora, ficou bom na hora, tão nervoso que ele ficou. Adrenalina aqui. Olha, imagina uma mão do céu escrevendo aquilo ali. O palácio ficou abalado. Aí a rainha falou assim, ó, não fica abalado não, assim, teu semblante caiu, você está totalmente desfigurado. Tem um moço
aqui no palácio, que teu pai chamava sempre ele quando tinha algumas dúvidas, e o nome dele era Daniel. E ele discernia todos os mistérios, sonhos, tudo que teu pai tinha que perturbava teu pai chamava ele e ele discernia, e acertava tudo, e era tudo, aquilo que ele falava, correto. Chama ele. Chamaram Daniel. Presta atenção. Daniel estava lá no meio deles. Muito cuidado aonde você está pisando. Muito cuidado aonde você está, para onde você está sendo convidado. Muito cuidado qual o terreno que você está pisando. Daniel não estava lá. Daniel vivia no palácio. Não podia estar lá? Daniel, quando viu que o negócio estava pegando, falou: caramba, uma bebedeira tremenda para adorar outros deuses e fazer um bacanal aqui dentro. Eu estou fora, a minha vida é consagrada para Deus. Eu estou fora disso. Chamaram Daniel e Daniel foi. Daniel entrou na presença do rei, e o rei falou: ó, Daniel, tá, o Daniel já chegou. Interessante, o homem de Deus não pode ser frouxo. Não pode ser frouxo. Daniel já falou assim: você não tem temor, não? Rei, você não tem temor? Você não viu o que aconteceu com seu pai? Seu pai virou um animal, porque o seu pai se rebelou contra o Todo-Poderoso. E olha o que você está fazendo. Aquilo não serviu de lição para você temer a Deus. Enquanto você estava servindo teus deuses, tomando teu vinho, tomando aí e transando com essas mulheres todas aí. Mas sabe o que você fez? Você mexeu com os vasos do Senhor. Não toque nos vasos de Deus. Não toque naquilo que foi consagrado ao Senhor. Muito cuidado quando você falar de mim. Muito cuidado quando você começar a se dirigir a um vaso de Deus. Eu dei o meu exemplo, mas tem 1000 exemplos aqui que eu poderia. Muito cuidado. Se você não tem o que falar, fica quieto. Porque de repente você está tocando num vaso do Senhor. Em algo que foi consagrado para Deus. E é a menina dos olhos de Deus. Olha só, está zombando daquilo que pertence ao Senhor. Você não teve temor do que aconteceu com o seu pai Nabucodonosor, que teve que ficar comendo capim 7 anos, sendo molhado pelo orvalho, vivendo num campo. Ô rei, eu vou fazer o seguinte contigo, eu vou te dar toda a interpretação, porque eu já sei o que está escrito ali. Tem que estar ligado, né? Tem que estar ligado. Ele falou assim: está vendo aquilo ali? Mene. Sabe o que é mene? Mene é uma palavra em arameu que quer dizer contar. Contado foi os teus dias. Contado foi os teus anos. Contado foi o teu reino. Essa palavra é uma palavra arameu. Quer que eu continue? Continua, cara. Continua aqui que vai. Tekel. Sabe o que quer dizer tekel? Pesado foste na balança e achado foste em falta. Que isso? Pesar. Tekel é outra palavra em arameu. Que essa turma, ninguém sabe esse arameu. Eu sei. E essa palavra tekel quer dizer pesar. O teu reino foi contado. O teu reino foi contado. Presta atenção. Deus tem o controle de todas as coisas. Um dia eu estava muito desconsolado. E um homem de Deus, com essa palavra, consolou meu coração. Quando falou assim: pastor, fica tranquilo. Porque a Bíblia diz que todos os dias dos homens são contados pelo Senhor. Se acabou, acabou. É porque está no controle de Deus. Fala: os seus dias estão sendo contados pelo Senhor. Fale isso: os seus dias estão sendo contados pelo Senhor.
Eu estou sentindo um temor na igreja. Aleluia. Aleluia. Nossos dias estão sendo contados pelo Senhor. Aleluia. Téquio é outro verbo em arameu que quer dizer pesar. O teu reino foi contado e você foi pesado na balança. E tem uma notícia ruim para te dar. Que isso? O que foi? Você foi achado em falta. Você está devendo. Deus conhece a tua vida. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua vida. Deus conhece o teu coração. Mas não é só de Belsazar, não, de cada um de nós que estamos aqui. É de cada um, principalmente daqueles que são grandes no reino. Principalmente daqueles que almejam ser grandes no reino. Principalmente para aqueles que estão na primeira fila. Estão sendo contados, não tem jeito. Deus não está dormindo, Deus não está dormindo, não há como escapar da mão de Deus, e Deus não se deixa escarnecer, operando Deus, ninguém pode impedir. Eu tenho visto aí uma sucessão de coisas acontecendo no Brasil, parece que todo mundo perdeu o controle, não tem controle mais de nada, mas Deus não perdeu o controle. Vai chegar um dia que a mão de Deus vai escrever lá naquele palácio lá, ó. Mene, mene, tekel, ufarsim. Não fique com medo de nada, não tenha medo, porque nós não temos esse poder, nós não temos essa autoridade de às vezes fazer o que queremos fazer, falar o que queremos falar, porque somos ameaçados, somos, enfim, um monte de coisas. Perseguidos, injuriados, caluniados, mesmo sem falar já somos, mas tem um Deus que tem um controle. Aleluia, não perdeu o controle não perdeu o controle não, e se ele cismar de tocar nos vasos de ouro e de prata da casa do Senhor, já vai vir a sentença de Deus, já está chegando a sentença de Deus. E o Belsazar olhando assim para Davi, para Daniel, que mais? Mene, contado, o meu reino foi contado, pesado, eu fui achado em falta. E o que é Pérez? Pérez é a palavra singular em arameu de ufarsim. Pérez e ufarsim são a mesma palavra, só que uma no singular, outro no plural. Pérez, dividido, é a palavra que quer dizer, é o verbo dividir. Ele falou, dividido foi o teu reino. E o teu reino acabou, e foi entregue a outro reino, aos medos e aos persas. Aí ele ficou, cara, bota a cadeia de ouro nele, pode dar tudo que eu falei que ia dar para ele. Mesmo o Daniel falando, não quer teu presente não, fica com teu presente para lá, mas eu vou falar o que Deus mandou falar para você. É uma das coisas que a igreja não pode parar de ter ousadia, de falar aquilo que Deus mandou falar. Tem que saber falar, não vai falar com truculência, não vai falar como, mas tem que saber falar. E falar a verdade, falar o que está no coração. Estou certo, irmão? Não, meu irmão acabou de pagar o meu jantar, acabou de pagar o meu, está certo? Não, está errado, você está mal. Você vai ter que prestar conta diante de Deus. O jantar não compra, o presente não compra, o tapinha nas costas não compra nada. Se está errado, está errado. Pérez, ufarsim, o teu reino foi dividido e acabou o teu reino. Misericórdia. Sabe o que aconteceu? Não demorou horas, Dário entrou com um exército medo e persa, matou Belsazar, acabou com o reino deles naquele mesmo dia. Tudo porque ele mexeu aonde não deveria mexer. Não brinque com aquilo que é santo. Não toque naquilo que foi consagrado para Deus. Não toque. Tenha muito cuidado nas suas palavras. E não pise onde você não deve pisar. Guarda a tua vida
Guarda a tua vida. Guarda a tua vida. Deus guardou Daniel. Deus guardou ele. Mas o rei morreu. O reino acabou. E depois o próprio Dário levantou Daniel no reinado dele. Apesar de ter depois jogado na cova dos leões, porque fez um edito lá que... Mas Deus livrou Daniel da boca dos leões. Interessante, né? Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo, da fornalha, mas livrou do fogo. Deus não livrou dos leões, do medo, imagina, hein? Mas Deus livrou da boca dos leões. Tem muitas coisas que nós vamos passar, que vão até nos assustar, mas o Senhor sempre estará conosco. O Senhor sempre nos guardará. Eu vou estar com você, não vou te deixar, não vou te desamparar. Aleluia, aleluia. Nenhum mago, nenhum astrólogo, nenhum adivinhador, ninguém no mundo, naquele mundo de então, pôde discernir aquele enigma. Mas havia um homem que simboliza a igreja, aleluia. A igreja tem que estar atenta para isso, a igreja tem que saber o tempo, as estações. Nós estamos entendendo o que está acontecendo. O que está acontecendo é um prenúncio da volta de Jesus, e nós somos os seus vasos, e se tocarem na gente, vai haver uma sentença. Vai haver uma sentença. Nós temos que estar confiantes nisso, sabendo que Deus está falando para a gente. Aleluia. Se preserve, santo, se preserve. Conheça a palavra, busque discernimento de Deus. Hoje eu postei uma frase assim do Billy Graham dizendo: você só vai saber o poder da oração quando você descobrir que você está numa guerra. Só vai saber o poder da oração quando você descobrir que é uma guerra. Não toque no que foi consagrado. Tem coisas aqui, tem pessoas que usam coisas consagradas a Deus, que estão aqui na igreja e que parece que estão usando coisas do quintal da casa deles. Não faça isso. Zele por tudo que está aqui. Isso tudo vocês acabaram de ver, a gente tudo adquiriu com esforço, com luta, lutando. Vamos cooperar, vamos ajudar. Cuide, porque nós entregamos isso para Deus. Isso é para a glória do nome do Senhor. Não trate pensando, isso aqui é meu, eu sou aqui, não, pelo contrário. Olha, irmãos, eu não levo da minha casa para minha casa nada do que é daqui. Pelo contrário, o que eu tenho na minha casa, eu trago para cá. Eu acrescento. Porque eu acredito que quem crê na prosperidade não tira, põe. Dá um aplauso ao Senhor, glória a Deus. Deus honrou Daniel. Tem que ter coragem, né? Já pensou? Na presença do rei, falou assim: você está frito. Que isso? Contou Deus o teu reino, contou os teus dias, teu reino, tua vida. Você foi pesado e foi achado em falta. O teu reino foi dividido e foi entregue aos medos e os persas. O teu reino, rei, já pensou falar isso para ele? Acabou. Acabou. Não passou muito tempo, o cara estava morto lá. Da festa para o mausoléu. Da festa para o sepultamento. Mexeu aonde não tinha que mexer. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Está aí, Senhor. Preguei o que